Tá aí o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo que vê boa vontade da Câmara, que a PEC abre espaço para que se faça o básico e urgente no Brasil, falando em especial sobre a possibilidade de manter o Auxílio Brasil, que vai ser renomeado para a Bolsa Família no valor de R$600. Diz que não trabalha com a hipótese de a Câmara de não haver votação do orçamento este ano, que vai dar tempo de fazer tudo. Parece otimista, vamos ver se o mercado está tão otimista assim. A gente vai conversar com um super especialista, o Aode está aqui conosco, o Aode Cunha, nosso especialista CNN. Meu caro, o mercado fala, não, enxugou, o Congresso vai enxugar, vai ficar em 145 bi. Passou, foi mais de 200, meu caro, e ainda vai para a Câmara. O dia seguinte aí, vitória política do Lula com certeza, pelo menos no Senado Federal. O mercado, como é que está reagindo? E já precificou os penduricalhos, todo o custo da PEC? É olhar para frente? Ou está vendo chuva e tempestade logo mais? Boa tarde, Daniela, quem nos assiste na CNN. Não, acho que o mercado continua preocupado. Nesse nível de despesa que nós estamos falando, mais de 200 bilhões, né, com essas exceções, com excesso de arrecadação, cortou dali, mas no final o que conta é isso, tem uma autorização de mais de 200 bilhões, e essa é uma trajetória que hoje, projetando com o déficit estimado para o próximo ano, com a taxa de juros mais crescimento do PIB, sinaliza que a relação dívida-PIB, que é o que preocupa, mas o mercado vai continuar subindo. E é por isso que isso acaba afetando dólar, bolsa, curva de juros, o que é ruim para o planejamento das empresas, geração de emprego e investimentos. Então, este patamar de déficit que nós estamos sinalizando para os próximos anos, ele continua, sim, a preocupar o mercado. A Aode, agora, continua a preocupar o mercado, mas pelo menos já dá para saber o tamanho do problema. A gente não está tendo um dia de reações extremadas hoje. Pelo menos a última vez que eu vi, o dólar estava ainda na mesma casa que ele estava ontem, né? Isso mostra que, digamos, para usar aquele jargão, né? Está precificado um pouco o tamanho do pepino? Eu acho que o mercado já tinha tido reações piores anteriormente, né? A pior reação foi quando se anunciou, se tinha uma estimativa, logo depois das eleições, que se precisaria de uma licença fiscal entre 70 e 80 bilhões, o mercado estava tranquilo. A própria curva de juros mostrava que nós sairíamos de alguma coisa de 13,75 da Selic para 11,25 final do próximo ano. Quando veio o anúncio desta dimensão de 195 bilhões adicionais, agora esses 200, aí o mercado foi ajustando, aí as expectativas começaram a se deteriorar um pouco. Então, isso está mais ou menos dentro da conta, o que não significa que não seja ruim. Isso vai acabar afetando custo de financiamento. Então, nós continuamos com o cenário de preocupação, só, claro, como já se sabia disso, não há mesmo tipo de reação negativa que se houve antes. Deixa eu trazer o Fernando Nakagawa aqui para fazer essa conversa. A gente está com o Aode Cunha aqui, o nosso especialista, Cunha reconhecido em todo o mercado. Naka, vamos lá. Obrigado, Dani. Aode, queria te ouvir sobre contrapartidas. Então, está ficando claro que o novo governo vai ter um espaço para gastar, seja dentro ou fora do teto, superior a 200 bilhões de reais no ano que vem. O que pode ser oferecido, ou o que o Congresso, o novo governo, poderia tentar oferecer como uma contrapartida? O cotado para ser ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse naquele almoço com a Febraban que uma reforma tributária e uma gestão mais eficiente dos gastos públicos teriam um impacto financeiro superior à da PEC. Esse tipo de compensação poderia existir? Poderia, mas nós precisamos ver efetivamente de onde, né? Você falar de uma maneira genérica que vai ser mais eficiente no gasto ou que vem da reforma tributária é muito difícil de calcular, tem que saber onde. Reforma tributária onde? Vai se rever, por exemplo, os incentivos fiscais, as desonerações fiscais, que são de montante acima de 400 bilhões, mas quando você vai discutir exatamente de onde vai tirar, a gente sabe das resistências que existem. Vai ser reduzidos outros gastos onde? Vai ser feita reforma administrativa? Eu não escutei falar nisso. Então, eu acho que o mais importante é saber o seguinte, esses 200 bilhões, para não virarem
aumento adicional de carga tributária, para que venham de gastos mais eficientes, ou redução de outras despesas, ou mesmo novas receitas, ou fim de desonerações, nós precisamos ver mais concretamente essa proposta, como que ela vai ser desenhada. Antes disso é difícil, né? É preciso ver também qual é que vai ser a nova regra fiscal. A despesa está crescendo, mas vai ser limitada por um tamanho de dívida que bota controle sobre o gasto. Por enquanto, efetivamente, o que nós temos é essa sinalização de um gasto adicional de 200 bilhões de reais. Deixa eu trazer o Yuri Pita também, para a gente poder seguir com essa conversa, porque eu acho que dá para a gente tentar fazer aquela mistura que a gente sempre faz aqui no 360 quando a Audi vem, que é misturar um pouquinho de política com economia, né? A gente viu agora o presidente do Senado, a Audi, falando, olha, a PEC vai abrir espaço para o Brasil cumprir o que é básico, né? Farmácia popular, Bolsa Família. Esse discurso está conseguindo sensibilizar um pouquinho o mercado financeiro ou não? Desculpa, eu estava pensando que tinha sido para o Yuri, mas eu vou lá. Eu diria o seguinte, quando a gente vai fazer conta, qual é a conta que existe efetivamente? Os dois candidatos à presidência tinham prometido os R$600 para o agora Bolsa Família. Isso custa 52 bilhões. Depois tinha a promessa de terminar com a fila do SUS, isso é mais 6, 7 bilhões. Aí tem outros detalhes, CAPES, agora botar a conta em dia é 400 milhões. Quando a gente vai somando tudo isso, a conta que se tinha é alguma coisa como 70, vai lá esticando 80 bilhões. O que aconteceu é uma PEC que abre um espaço dentro do orçamento bem maior, né, de espaço livre para novos investimentos, gasto, alguma coisa como 100, 105 bilhões dentro ainda do teto. Então, assim, me parece muitas vezes que o que é preciso é definir claramente para que esse montante maior, né? O mercado antes contava com essa licença de 70, 80 bi e dá um pulo para 200. Neste pulo para 200, não estão essas coisas que se falam só no dia a dia, que são realmente importantes, a questão do SUS, do auxílio adicional para crianças que estão no Bolsa Família, para as famílias com crianças até 6 anos, e o próprio novo Bolsa Família. Isso cabe dentro de 70, 80. Então, desses 70 e 80 para os 200, é que tem um pulo do gato que a gente precisa entender um pouco melhor. Yuri, contigo. Vou pegar daqui então, Nani, porque uma das coisas que eu vi hoje é de que o senador Marcelo Castro, relator do orçamento, vai esperar uma sinalização do governo de transição para dizer exatamente onde esse espaço a mais, além do Auxílio Brasil, além do Bolsa Família, né, do novo Bolsa Família, vai ser usado. Ele citou, por exemplo, a questão da saúde, que precisaria de mais de 22 bilhões para questões como farmácia popular, etc. Se você estivesse lá no grupo de transição, quais que deveriam ser as prioridades para se utilizar esse espaço fiscal? Yuri, eu acho o seguinte, nós tivemos uma eleição democrática, teve um resultado, nesse resultado foram feitas promessas, então o novo Bolsa Família, eu acho que é dado, né? A sociedade entende que foi feita essa promessa, aprovou isso, os dois candidatos fizeram, aí nós temos 52, 53. Se falou em reduzir a fila do SUS, né? As contas mostram entre 6 e 7 bilhões, então a gente está falando lá mais 58, 59. Depois tem o tema esse do auxílio inclusão das crianças até 6 anos, para famílias de baixa renda. A gente tem alguma coisa mais 7, 8 bi. Essas coisas realmente mais emergenciais, farmácia popular. Eu acho que numa casa, vamos lá, até 100 bilhões, é um montante onde já estava se entendendo como algo razoável. Mas há um salto adicional que, por exemplo, se fala muito em obras de infraestrutura, novos investimentos na área de infraestrutura. Isso a gente ainda tem um gosto amargo lá um pouco daquele modelo de 2013, 14, que gerou uma recessão grande em 2015 e 2016, no momento onde a taxa de juros é alta ainda. Então, eu diria assim, esses temas mais focalizados da área social, que foram prometidos na campanha, eu acho que está ok, e todo mundo aceita. O que está nebuloso ainda é porque tanto mais, e mais do que isso, como que isso vai ser financiado. Não vai ser com aumento de impostos, vai ser como? São desonerações fiscais, são corte de outros gastos. Isso é que precisa ficar mais claro no meu ponto de vista.
Gente, deixa eu agradecer o Aod Cunha aqui conosco, seguindo a tradição sempre que ele vem, trazendo a pontuação correta e cruzando aí todos os aspectos da análise que você precisa saber para entender exatamente o que está passando pela cabeça do mercado. Meu caro, brigadíssimo, volte sempre. Agora, toda semana a gente vai dar um jeitinho de explorar ele, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Valeu, querida, até mais.